Fala, meus espectadores, telespectadores e cinéfilos, amantes da arte e do entretenimento. Tudo bem com vocês? Bom, no Conversas Aleatórias de hoje, como deixei claro na introdução, será voltado para entretenimento, né? A arte televisiva. Vou falar de personagens da ficção que, segundo minha opinião e segundo o que eu assisti, ou já assisti, que teve bons desenvolvimentos, seja em filmes, séries, desenhos, não importa. Aquele tipo de personagem que você olha assim, começou bem mais ou menos, ou começou muito mal, mas com o tempo você foi gostando do desenvolvimento dele, tá certo? Tô aqui com o meu caderninho, não se preocupem se eu ficar abaixando a cabeça ou baixando o olho assim, é porque é para eu relembrar, tá certo? Vou começar com o meu desenho favorito, que é o Dragon Ball Z. Aqui eu vou citar dois personagens que para mim teve ótimo desenvolvimento, tá certo? Grandes desenvolvimentos. Tomando como referência o Dragon Ball Z. Não me venham com o Dragon Ball Super, porque para mim o Dragon Ball Super, o que eles construíram no Z, algumas coisas eles destruíram no Super, tanto que eu não tenho nem paciência para assistir o Super. Perdão aí, mas não dá, não dá. Tem quem gosta, tem quem não goste. Bom, vai dar a opinião de cada um, mas o Super para mim não me entra. O estrago que fizeram com dois personagens que eu vou citar aqui. Quer dizer, um até que não teve muito estrago, mas o outro fizeram um estrago muito grande. O primeiro deles é o principal personagem, Goku. Sim, Goku. No Super é um bobalhão que não tá nem aí pra família e tudo mais. Vou até tomar um cafezinho aqui. Que acabou me irritando, que fizeram com Goku no Super. Cara, Goku, já no clássico do Dragon Ball, ele já teve um bom desenvolvimento. Aquele garoto ingênuo, conhecendo o mundo, conhecendo as novas culturas e tal, fazendo amizade, se desenvolvendo nas lutas, ganhando os poderes, enfrentando inimigos cada vez mais poderosos, ao ponto de que começou criança, terminou adulto, se casando com Tite e construindo uma bela família, bora assim dizer. Tanto que o Dragon Ball Z começa com o Goku já tendo seu filho, o Gohan, que eu acho que tinha 4 ou era 5 anos no início, não estou lembrado assim, e que Goku ganhou fama num super de péssimo pai, de um péssimo marido e tudo mais. Marido, realmente, Goku deixou a desejar, mas como pai, dá para dizer que Goku foi um péssimo pai ou um péssimo amigo. Goku teve algumas atitudes, algumas escolhas que realmente quase prejudicam o mundo, bora assim dizer. Mas ele teve um bom desenvolvimento ao ponto de, na saga Cell, ele reconhecer aquilo. Na saga Cell. Cara, ele pôs a vida do seu filho praticamente em risco para lutar contra Cell, sabendo que seu filho era bem mais poderoso que ele e tal. Mas ele viu que a atitude dele fez uma besteirada e a escolha de Gohan de só querer maltratar o Cell ali, ao invés de dar logo um fim. Cell ia explodir todo mundo, todo o planeta, o que foi que Goku fez. Viu que a única alternativa era transportar Cell para outro canto e, antes disso, ele pediu desculpa a Gohan e mandou Gohan pedir por ele desculpa à mãe dele, por tudo que ele fez de errado, inclusive no próprio casamento. Coisa errada e tudo mais, de não dar muita atenção à família e por ter sido muito infantil. Cara, aquilo dali foi o ápice, velho. Goku reconhecendo é, muitas, muitas atitudes erradas dele. Aí vem o Super depois acaba com tudo, né? Mas enfim, cara, foi do caramba o desenvolvimento de Goku. De um cara abestalhado e irresponsável com a família, mas um cara amoroso com o próprio filho, sempre ajudando o filho em muitas coisas e querendo bem o desenvolvimento do filho. Beleza, tomou uma atitude errada na luta contra a Cell, mas depois reconheceu o próprio erro. Outro personagem aqui, o Vegeta. Cara, Vegeta era um vilão que todo mundo torceu para que no início o Goku matasse ele. Todo mundo torceu. Mas, cara, na saga Freeza ali, o fim que ele teve de Freeza, ele chorando ali, implorando para Goku acabar com Freeza, pelo que Goku aprontou com os Saiyajins e tudo mais, cara, ali foi punk, né? Depois Vegeta ressuscita, vira um bad man, com uma camisa que ele ganhou da Bulma, né? E tal, mas depois ele vai se tornando mais bonzinho, se casa com Bulma, era um péssimo marido e um péssimo pai que não tava nem aí para ambos.
Mas, cara, na saga Majin Buu, que foi aquilo, velho? Ele se despedindo, de, falando pra Piccolo, né? Se despedindo de todo mundo, assim, de Goku, que era seu arqui-inimigo, se tornou seu melhor amigo. Dando um abraço em Trunks, reconhecendo que nunca foi um pai presente, que nunca abraçou o próprio filho, nem quando o filho era bebê. Já na saga Cell, quando o Trunks do futuro foi morto por Cell e tal, ele já ficou ali, mas na saga Majin Buu, ele, ele assim, na mente dele se despedindo de Bulma, pedindo perdão por tudo o que fez, cara, e depois, na outra luta contra o Kid Buu, ele reconhecendo que Goku sempre foi piedoso com ele, sempre foi melhor que ele. Cara, que desenvolvimento. Assim, teve um desenvolvimento bem melhor que o de Goku, obviamente, mas, cara, que top, viu? O orgulhoso Saiyajin assassino se transformando num cara de família e muito amigo. Cara, tem pra onde ir não. Mas vamos lá, né? Outros personagens. Esse vídeo eu vou tentar fazer em 15 minutos no máximo. Cavaleiro do Zodíaco. Cara, Seiya é um personagem irritante. Shun tem seus momentos de irritação. E que Valama aí que é aquele tipo de cara que some e do nada aparece. Mas é um personagem que eu gosto muito aqui. Cara, Shiryu de Dragão. Cara, o cara... É porque assim, o roteiro nerfa Shiryu em muitos momentos. Mas Shiryu, pra mim, é um personagem com melhor desenvolvimento em Cavaleiros do Zodíaco, meu amigo. Tem pra onde não. O cara é inteligente. O cara ficou cego para tentar salvar os seus amigos. O cara adquiriu novas habilidades para derrotar um Cavaleiro de Ouro, que era um dos mais poderosos, o Shura de Capricórnio. Meu amigo, Shiryu foi aquele tipo assim. Claro, ele teve o melhor mestre possível para ensiná-lo técnicas, combates e tudo mais. Seus poderes, o Cosmo. Mas, meu amigo, se a gente for olhar, foi o personagem que teve o melhor desenvolvimento do início até o fim. Começou como um cara meio arrogante, porque tinha uma armadura forte, um escudo forte, mas depois, ao longo do tempo, ele foi reconhecendo que precisava melhorar suas habilidades, seu jeito de combate, diminuir sua arrogância, ao ponto de que o cara derrotou um cavaleiro de ouro poderosíssimo, meu amigo, Shura de Capricórnio. Ele se sacrificou, morreu junto. Pode-se dizer que sim, mas pelo menos Shura deu um jeito de conservar o corpo dele. Mas, cara, é Shiryu. Os outros personagens acabam sendo irritantes. Yoga nem tanto, mas. E nem Ikki, mas Seiya e Shun não entra não. É porque assim, o roteiro ajuda muito o Seiya, é o que irrita. E Shun é. O roteiro prejudica muito o Shun. Mas enfim. Yoga e Ikki é porque assim, não vi lá esse desenvolvimento todo. Mas Shiryu não tem pra onde ir, não. Teve. Ao ponto de que depois ele se tornou o herdeiro da armadura de ouro de Libra, né? Do seu mestre Doku de Libra. Outro CDZ, o The Lost Canvas. O personagem principal, Tema, ao contrário de Ceia de Pegasus, Tema de Pegasus, cara, mostra suas limitações de um cavaleiro de bronze. Teve um grande mestre chamado Doku de Libra, sempre Doku de Libra, né? Mostra assim as suas dificuldades de encarar inimigos poderosíssimos, os escravos lá de os espectros, né, os escravos lá de Hades. Não é tão simples derrotar cavaleiro de prata, muito menos bater de frente com cavaleiro de ouro. Teve todo o seu desenvolvimento. Beleza que a série foi cancelada no meio, mas nos quadrinhos mostra que o tema teve um grande desenvolvimento. E cara, mostrando suas dificuldades, suas fraquezas e sem ajuda irritante do roteiro, que é o caso de ser aqui. O que irrita é o roteiro, botar ceia do nada encontrando solução tirada só Deus sabe da onde. Mas Tema não. Tema foi um cara que foi evoluindo aos poucos, meu amigo, junto com seus amigos Yato e Uzuhira, e com seu mestre Doku de Libra, né, e outros cavaleiros de ouro. E para falar em Cavaleiro de Ouro, ao contrário de muitos Cavaleiros de Ouro da saga principal de Cavaleiro do Zodíaco, um ou outro que eu defendo da saga principal, um que eu gostei muito é o Manigold de Câncer, ao contrário de Máscara da Morte, que era irritante. Manigold de Câncer, meu amigo, um cara que era um arruaceiro, meio maloqueiro assim na infância. Eu esqueci quem foi o mestre dele, o nome do mestre dele agora. Mas assim, foi o único
cara que o mestre dele treinou foi Manigoldo, vendo potencial ao ponto de se tornar o Cavaleiro de Ouro de Câncer. E assim, mostra que de um cara meio bad boy se tornou um cara que realmente pensa nos outros, apesar do seu jeito meio arrogante, ao ponto de lutar contra um dos deuses, o Thanatos, que era um dos aliados do Hades. Meu amigo, Manigoldo é topado, meu amigo. Tem pra onde não. Pense no Cavaleiro de Ouro do caramba. E quando você vê a história dele, da infância até o seu último dia de vida, você vê que realmente o cara teve um excelente desenvolvimento. Vamos lá. Shurato, desenho Shurato. O personagem principal Shurato teve um grande desenvolvimento como um cara meio inocente no início, meio abestalhado, mas que aos poucos foi adquirindo habilidades de luta e ao ponto de controlar seu soma, despertar seus poderes, seus potenciais e se tornar o sucessor do deus da criação, Brahma. Que é Brahma, né? Mas na tradução aqui brasileira é botado Brahma. Enfim. E Hakeshi, que começou como uma menina ingênua, meio molenga tal, mas depois se torna tão poderosa ao ponto de despertar a armadura de Brahma quando Shurato usa ela na luta contra Shiva, a deusa da destruição, e se torna sucessora de Vishnu, a deusa da harmonia. Cara, quem viu, quem assistiu o clássico Shurato sabe que esses dois tiveram um excelente desenvolvimento. Shurato, meio bobalhão, inocente, se tornou um cara sério e que aos poucos foi é, conseguindo combater grandes inimigos. E, e Rakesh, uma menina meio assim atrapalhada no início, que se tornou a sucessora da deusa da harmonia, Vishnu. Vou falar agora de uma série que eu curtia muito, Power Rangers. Um é um personagem de Power Rangers no espaço, o Andros, e o outro é do Galáxia Perdida, o Léo, que são os Rangers vermelhos de cada uma das temporadas. O Power Ranger no espaço, o Andros, começou como um cara arrogante, nem aí já era um Ranger vermelho, e não estava nem aí com os Power Ranger Turbo, que foi o antecessor deles, do Power Ranger no espaço. Aí tava nem aí, queria resolver tudo sozinho contra Astronema, Espectro e muitos outros inimigos poderosos, mas ele depois reconhece que precisa de ajuda de aliados, pegando alguns habitantes da Terra, que eram os Power Ranger Turbo, e dando os novos morfadores para ele, e ele se tornando o primeiro grande Ranger vermelho para mim. Para mim foi o primeiro grande Ranger vermelho a derrotar inimigos poderosíssimos, como Astronema e por aí vai, o Andros, tá certo? Comparado a muitos outros Ranger vermelho, ele foi top, viu? Teve o Léo da Galáxia Perdida, um cara meio abestalhado, irresponsável tal, que depois se torna o líder dos Power Rangers da Galáxia Perdida, ao ponto de derrotar Scorpion e a sua filha Traquina. Dois personagens que eram os vilões poderosos da série, ele derrotou os dois. Ou seja, junto com o Andrews, é um dos poucos Ranger Vermelho que realmente derrotou. Não teve ajuda extra. Não assisti todas as temporadas de Power Rangers, tá? Só assisti, eu acho que até Tempestade Ninja. Mas esses dois aí, o desenvolvimento deles foi excelente, tá certo? Excelentíssimo, os dois. Os outros, assim, eu não tenho muito o que falar não, pelo menos não agora eu me lembro, tá certo? E para finalizar aqui, vou falar de Um Maluco num Pedaço. Três personagens para mim tiveram um grande desenvolvimento. O Will, o personagem principal, o Will Smith, cara maloqueiro, vindo da periferia da Filadélfia, vai para um bairro chique em Los Angeles, Bel Air, para ter uma boa educação dos tios e bom. Chegou meio malandrão, meio maloqueiro, mas depois vai reconhecendo o quão irresponsável ele é e vai tentando, dentro do possível, se moldar à sociedade e assim, ao ponto de reconhecer os próprios erros e se tornar um filho assim, eixa para o tio Phil e para sua tia Vivian. E um irmão para os seus primos, praticamente. Um irmão, entre aspas, mais velho, né? Porque Hillary era mais velha que o Will. Mas comparado aos outros dois, Carlton e Ashley, ele era mais velho. Um irmãozão, tá certo? Outro personagem é o Carlton, o primo de Will, que começa meio como um rival de Will, meio mauricinho, não suportava o Will em muitas coisas, mas ele ajuda o Will no seu desenvolvimento e o Will ajuda ele.
cada um reconhecendo a realidade que o Will deveria acabar com o seu jeito todo malandro e Carlton, o seu jeito Mauricinho, não ia levar a nada, não adiantava ser filho de um grande advogado e um grande juiz, que assim, eles são negros, vai sofrer preconceito e Carlton vai abrindo os olhos para isso, graças ao Will e tentando se blindar contra as coisas da sociedade mesmo. É de um cara meio abestalhado, Mauricinho inocente, para um cara muito inteligente e esperto também, né, na vida. E por fim, tio Phil, o paizão, o tio arrogante no início, né, aparentemente prepotente, arrogante, que veio de origem humilde, mas depois se torna um cara muito influente, mas mostra como foi a sua luta, ele mostra como foi sua luta e como está sendo sua luta, um homem negro, pobre, que chegou no patamar que chegou, mas com muita luta e muita garra, conseguiu educar o Will ao ponto dele dizer que o Will é meu filho, você é meu filho, tanto no final da última temporada quanto já no final da quarta temporada, quando o pai de Will apronta pra cima de Will. Meu amigo, três personagens dignos de mostrar o que é um desenvolvimento de uma pessoa. Ao ponto de você achar que aquilo ali era real muitas vezes, mesmo sendo uma série de comédia. E meio dramática às vezes. Tá certo? Bom, tentei me ser o mais breve possível. Mas vou tentar numa próxima vez fazer vídeo assim dividido em parte um, parte 2, porque realmente vídeos assim precisa de um argumento para as minhas escolhas, né? Quase 17 minutos de vídeo, mas é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Faça o CCC, curta, comente e compartilhe. E até o próximo Conversas Aleatórias. Fui!